visionais e tal. É isso aí. Não, não, tranquilo. Eu montei aqui justamente baseado no para vocês darem o diagnóstico correto mesmo, beleza? E aí, se eu estiver aprofundando demais no assunto que vocês acham que não pode cair e tal, vocês têm liberdade aí para interromper, beleza? Para interromper, parar, tirar dúvidas, vocês fiquem à vontade aí para chamar a gente. Tranquilo? Então, vamos começar? Começando, então, sobre as taquiarritmias, ok? Então, primeiro, a gente divide as taquiarritmias em taquicardias de QRS estreito e taquicardias de QRS largo. Então, as taquicardias que elas acontecem na região acima do feixe de His, que a gente chama de taquicardia supraventricular, elas são as taquicardias de QRS estreito, beleza? Então, relembrando um conceito básico, um conceito inicial, o que a gente define como um QRS estreito ou QRS largo? Um QRS que é acima de 3 quadradinhos, ou seja, acima de 3 milissegundos, acima de 125 milissegundos, é uma taquicardia de QRS largo. E uma taquicardia de QRS estreito é uma taquicardia que tem aí um QRS abaixo de 120 milissegundos, ou seja, abaixo de 3 quadradinhos. Então, a gente classifica como uma taquicardia de QRS estreito, e as taquicardias de QRS estreito são as taquicardias supraventriculares. Beleza? As taquicardias supraventriculares, elas têm umas características de que elas têm um início e término muito súbito, ok? Então, os pacientes, eles têm um evento, né, abrupto inicial e eles terminam essa taquicardia de forma abrupta também, ok? Então, tem esse cunho paroxístico também. Se a gente prestar aqui atenção no eletro, o que a gente consegue visualizar? A presença de vários batimentos cardíacos, né? Ou seja, a presença de vários complexos QRS, e esses QRS eles estão estreitos, ou seja, menos de 3 quadradinhos, ou seja, abaixo de 120 milissegundos. Então, só de visualizar esse eletro aqui, a gente consegue concluir que esse paciente está com uma taquicardia supraventricular, ok? Vamos aprofundando aí devagar. Então, as taquicardias supraventriculares, vocês vão ver que existem vários diagnósticos, né? Então, tem o flutter, tem a fibrilação, tem a taquicardia paroxística, e aí a gente vai falar com calma de cada um desses, ok? Se tiver dúvida, só levantar a mão, abrir o áudio aí, ou mandar aqui no chat que a gente responde. Então, vamos lá. A primeira taquicardia supraventricular que a gente vai falar é sobre o flutter atrial. Bom, o mecanismo arritmogênico do flutter, ou seja, toda arritmia para acontecer, ela precisa de uma causa base, vamos dizer assim. A causa base do flutter atrial, ou seja, aquilo que causa a arritmia do flutter atrial, é por um mecanismo de macro-reentrada no istmo cavo tricuspídeo. Isso aqui é muito específico, podem ficar tranquilos que isso aqui não cai, mas só para a gente entender. É uma estrutura, um defeito estrutural que está localizado aqui na base do átrio direito. Esse defeito é o gatilho inicial para que aconteça o flutter atrial, beleza? Como que a gente identifica o flutter atrial no eletrocardiograma? Então, vamos aqui nessa imagem aqui, ó. Primeiramente, a gente tem um ritmo sinusal, ou seja, um ritmo normal, ok? Então, a gente consegue visualizar. Vocês estão vendo aí a setinha do meu mouse? Sim. Sim. Tranquilo. Então, ó, no ritmo sinusal, o que a gente consegue visualizar aqui? Estou indo com calma, tá bom, pessoal? Ó, a onda P, a gente tem o QRS e a onda T. Tranquilo? No flutter atrial, um paciente que tem flutter atrial, existem algumas situações para a gente conseguir identificar. Os átrios, eles vão estar num batimento mais rápido, ou seja, mais acelerado do que os ventrículos. Então, no flutter atrial, o que a gente vai visualizar? Presença de várias ondas P's, ok?
Essas ondas P's, ou seja, tem mais ondas P's do que QRS, ou seja, eu tenho mais batimento atrial do que batimento ventricular. Essas ondas P's, né, elas têm uma característica que a gente fala que é um serrilhado monomórfico, ou seja, é um serrilhado, parece uma faca de serra, ok? Ó, um serrilhado monomórfico, ou seja, o desenho desse serrilhado, ele é igual. É como se todas as morfologias das ondas P's fossem iguais. Deu para entender até aqui, pessoal? Então, ó, o flúter atrial, ele tem a presença de várias ondas P's, ok? Com um serrilhado monomórfico, ou seja, uma característica muito parecida em todas as ondas P's. Além disso, o flúter atrial, vocês vão ver que ele tem uma frequência atrial próximo de 300. Ou seja, por isso que os átrios, eles batem mais do que os ventrículos. Os átrios, eles estão batendo a 300 batimentos por minuto. E o ventrículo está batendo numa outra frequência. Então, a gente vai ver várias ondas P's e poucos QRS. Ok? E uma outra característica muito interessante do flúter atrial para a gente conseguir diferenciar das outras taquiarritmias é que no flúter atrial a gente vai ter o intervalo RR aqui, ó. O intervalo RR é a distância entre dois QRS. Então, a distância entre esses QRS, o intervalo RR, é regular. Então, a gente chama de, usualmente, com ritmo ventricular regular. Então, o intervalo RR é o mesmo, ok? Ó, a gente vai visualizando aqui, ó, a distância entre os QRS é a mesma. Coisa que na fibrilação atrial, a gente vai falar mais para frente, o intervalo RR é diferente, tá vendo? Não é o mesmo. Então, isso ajuda a gente a diferenciar da fibrilação atrial que a gente vai falar. Aqui o flúter. Como que a gente identifica? Átrio bate mais que o ventrículo, então vai ter várias ondas P's, com ondas P's com uma morfologia muito parecida entre elas, que a gente chama de serrilhado monomórfico na linha de base. Beleza? Nos flúteres, como eu falei para vocês, o átrio ele bate a 300 batimentos por minuto. Vai acontecer que o nó atrioventricular ele não vai deixar que todo o estímulo gerado no átrio passe para os ventrículos. Então, ele vai fazer uns bloqueios, umas pausas. E aí a gente tem várias divisões dos flúteres. Então, quando a gente está num flúter 1 para 1, significa que todo o estímulo gerado no átrio foi passado para o ventrículo. Então, a gente tem uma frequência ventricular de 300 batimentos por minuto. Quando a gente tem um flúter 2 para 1, significa que a cada 2 batimentos atrial, um foi passado para o ventrículo. Então, a frequência ventricular vai ser 300 dividido por 2, ou seja, 150 batimentos por minuto. Como que a gente identifica isso? Ó, a gente consegue visualizar duas ondas P's e um QRS. Duas ondas P's e um QRS. Então, a gente consegue identificar que isso é um flúter 2 para 1. Beleza? Só um segundo, pessoal. Acho que tem alguém pedindo para entrar aqui. Deixa eu ver. Ah, tá. É uma aluna aqui. Calma aí. Mas não é da sala de vocês, não. Mas vou deixar ela entrar aqui, que ela só quer ver um negócio. Ó, então a gente tem um flúter atrial 2 para 1, ou seja, a cada 2 batimentos atriais, a gente tem um batimento ventricular. Tranquilo? Então, vai ter uma frequência ventricular de 150. No flúter atrial 3 para 1,
o que a gente tem? A gente tem que a cada 3 batimentos no átrio, apenas um é passado para o ventrículo. Então, a gente vai ter uma frequência ventricular de 100, porque 300 dividido para 3, a gente vai ter 100. Então, a gente vai ter uma frequência ventricular de 100. Como a gente identifica? Ó, aqui minha setinha, a gente vai ter 3 ondas P's para 1 QRS. 3 ondas P's para 1 QRS. E aí a gente tem o flutter 3 para 1. O flutter 4 para 1 significa que a cada 4 batimentos, a gente tem um batimento atrial passando para o ventrículo. Então, a frequência ventricular vai ser de 75, ok? Então, a gente tem a cada 4 batimentos atriais, ó, a gente vai ver 4 ondas P's e 1 QRS. Tranquilo, pessoal? Deu para entender essa questão do flutter aqui, ó? Podem ser sinceros. Se vocês não entenderem, eu repito e vou com calma. O Arthur confirmou ali, Edilene, Rafael, Thiago e Bruno, tudo certo? Tá de boa, mano, tá de boa. Por mim, ok. Obrigada. Então, show de bola. Então, só antes da gente passar para o próximo assunto aqui, só uma forma tranquila da gente identificar isso. Por exemplo, não consegui achar, por exemplo, 2 ondas P's aqui para um batimento QRS. Uma forma fácil de eu identificar se é flutter 2 para 1, 3 para 1, 4 para 1, a gente calcula a frequência. Então, por exemplo, deu um eletro lá, e aí eu vou e calculo a frequência. Pego 1.500, divido pelo intervalo RR, ok? A forma de calcular a frequência cardíaca, ou 300 dividido pelo quadradão, não sei qual método vocês gostam de usar, mas vocês pegam 1.500, dividem pelo número de quadradinhos, você acha a frequência. Se a frequência dá 150, é um flutter 2 para 1, tranquilo? Se a frequência der 100, é um flutter 3 para 1. Se a frequência der 75, é um flutter 4 para 1. Vamos para a fibrilação. A fibrilação atrial, o mecanismo arritmogênico dela é a microrreentrada. Então, ó, lá no flutter, a gente tem o mecanismo de macrorreentrada, né, por uma estrutura aqui chamada istmo cabo tricuspídeo. E a fibrilação atrial, a gente tem vários pontos, não somente um ponto. Então, a gente tem vários pontos de microrreentrada, que faz com que o átrio bate a 400 batimentos por minuto. Então, o flutter bate a 300 e na fibrilação, o átrio bate a 400. É impossível que alguma estrutura se contraia de forma adequada a 400 batimentos por minuto. Então, por isso que a gente fala que é uma fibrilação. Ele não bate, o átrio fibrila, ok? Então, o átrio está numa frequência de 400 batimentos por minuto. Como que isso vai... Pode falar, Edilene. Só uma dúvida. A única diferença entre a macro reentrada e a micro é porque a quantidade de entradas seria. Na macro só tem uma reentrada e na micro eu tenho várias acontecendo ao mesmo tempo? Perfeito, é exatamente isso mesmo. Ok? Obrigada. Nada. Então, ó, na fibrilação atrial, como o átrio ele não vai contrair, ele vai só meio que tremer, ele vai meio que só fibrilar, a gente não vai enxergar ondas P's bonitas igual no flutter. Então, a gente vai ver um tremor de linha de base, ok? E, além disso, o intervalo RR não vai ser regular. O intervalo RR ele vai ser variável, ok? Então, vamos aqui acompanhar aqui com calma. Então, ó, a gente tem ausência de onda P. Na verdade, a gente tem a presença de onda P, mas a onda P não é visível. A onda P é um tremor, ok? A linha de base é um tremido. Então, a gente fala que é uma ausência de onda P, não tem onda P, ok? RR irregular e o serrilhado, ele é polimórfico, diferente do flutter, que é um serrilhado monomórfico. Então, aqui é um serrilhado polimórfico.
Vamos ao eletro aqui para a gente identificar algumas características. Ó, primeiramente, o que a gente identifica? Um intervalo RR irregular. E a gente vê aqui na linha de base, ó, um tremor, ok? A gente não consegue identificar bonito aí a presença da onda P. Tranquilo, pessoal? Então, deu para entender a diferença aí do flutter e da fibrilação? Tranquilo. Lembrando aí, pessoal, que a fibrilação atrial é uma cardiopatia muito comum, tá bom? Então, é bem provável que isso caia na prova de vocês, porque é muito frequente nos pacientes aí cardiopatas. Vamos para um outro tipo de taquicardia supraventricular, que a gente chama de taquicardia paroxística supraventricular. A taquicardia paroxística supraventricular, ela é dividida em duas, que é taquicardia por reentrada nodal e taquicardia por reentrada atrioventricular, ok? Então, repetindo, a paroxística supraventricular é dividida em duas, por reentrada nodal e por reentrada atrioventricular. Vamos falar da reentrada nodal. Como que ocorre a reentrada nodal? Então, ó, o mecanismo de reentrada, o mecanismo arritmogênico aqui da taquicardia por reentrada nodal, está aqui justamente no nó atrioventricular, ok? Aqui nessa região. Então, aqui faz com que vários estímulos elétricos sejam gerados e, portanto, vários, vamos dizer assim, despolarização elétrica, despolarização celular seja gerado, e aí eu tenho vários batimentos sendo gerados, e aí eu tenho um paciente com uma taquicardia, beleza? Qual é a característica dessa taquicardia? Então, ela tem um intervalo RR regular, ok? Tem ausência de onda P e um intervalo RP curto. Vamos lá, vamos com calma aqui. RR regular é fácil da gente identificar. Ausência de onda P, por que a gente tem a ausência de onda P? Então, a onda P é representada pelos átrios. Se a gente tem um estímulo, que é uma taquicardia de reentrada no nó atrioventricular, que faz com que o estímulo ele possa subir, tanto descer, aí a gente não vai ter uma onda P visualizada quando o estímulo ele é gerado no nó sinusal. Repetindo, a gente não consegue visualizar a onda P bonitinha, porque o estímulo ele não é gerado no nó sinusal, e sim aqui embaixo. Então, às vezes, a gente não vai ver a onda P. Mas essa onda P, às vezes, ela pode se apresentar como um pseudo-S ou um pseudo-R. Vou mostrar para vocês. Então, ó, a onda P geralmente não é visível, e quando visível, ela pode vir pós-QRS, depois do QRS. Por que ela pode vir depois do QRS? Porque o estímulo ele é gerado aqui perto do ventrículo. Então, os ventrículos despolarizam primeiro e os átrios despolarizam depois. Então, a onda P ela pode vir depois do QRS. Mas isso não é regra, tá bom? Às vezes pode vir, às vezes não pode vir. Como que a gente identifica isso? Ó? Pode se apresentar como um pseudo-R, ou seja, a gente tem um QRS, um complexo QRS negativo, e aí tem uma ondinha positiva, parecendo uma onda R. Mas não é uma onda R, é a onda P que está vindo depois do QRS. E aqui, em D2, pode se apresentar como um pseudo-S, porque a gente tem um complexo QRS positivo, aí a gente tem uma onda negativa, só que isso não é uma onda S, isso é uma onda P, ok? Então a gente chama de pseudo-S, ou seja, está parecendo com um S, e pseudo-R está parecendo com R em V1. Mas mais classicamente a gente encontra como pseudo-S em D1, D2, D3 e AVF. Beleza?
nesse eletro aqui, ó, o que a gente consegue visualizar diante disso? Pode falar, Arthur. Você consegue repetir aquela parte do pseudo S, acho que você falou? Consigo, Arthur. Ó, vamos lá. Só um segundo, rapidinho. Voltei, pessoal. Tinha tocado o interfone aqui. Vamos lá, Arthur. Quando eu falei para você que às vezes a gente não vai ter onda P, por que às vezes a gente não tem onda P? Porque na taquicardia por reentrada nodal, o estímulo elétrico ele se inicia no nó atrioventricular, aqui no feixe nodal, ok? E aí, o que acontece? Quando ele se inicia aqui no feixe nodal, esse estímulo ele despolariza primeiro os ventrículos e posteriormente ele despolariza os átrios. Então ele inverte a ordem natural das coisas, porque a ordem natural é começar no nó sinusal, despolarizar os átrios e depois despolarizar os ventrículos. Então, como a gente despolariza os ventrículos primeiro no ataque cardíaco por reentrada nodal, às vezes a gente não vai ver a onda P. Então, por isso que é característico a ausência da onda P. Mas por os ventrículos se despolarizarem primeiro e às vezes podendo aparecer a onda P, a gente tem o que a gente chama de pseudo-R ou pseudo-S. O pseudo-S ele vai acontecer nas paredes inferiores, lá em D2, D3 e AVF. O que seria esse pseudo-S? É uma onda negativa depois do QRS, que parece uma onda S, mas não é a onda S, é a onda P. O que seria o pseudo-R? É uma onda positiva depois do QRS, mas que não é uma onda R, é a onda P, só que aí a gente chama de pseudo-R ou pseudo-S. Deu para entender agora? Tranquilo? Então, beleza. Eduardo, Pode falar. tem alguma derivação que é mais fácil visualizar ou algum ponto de análise que, é fácil, vocês procuram aqui que vai aparecer esse detalhe aí e vai ficar fácil de matar a questão. Show. Vou tentar te mostrar agora, beleza? Geralmente é nas paredes inferiores aqui, esse pseudo-S, que é D2, D3 e AVF. Geralmente, na maioria das vezes, a gente vai encontrar o pseudo-S lá nessas paredes inferiores. Nas outras paredes, geralmente a gente vai ver a ausência da onda P, ok? A gente não vai ver nem pseudo-S nem pseudo-R. Tranquilo? Então, ó, show. Esse eletro aqui, pode falar. Só voltando naquela imagem anterior, na hora que você falou pseudo-R na derivação V1, aquele traçado que tem do lado do pseudo-R é a onda T. Isso. Ela fica bem pertinho assim mesmo. O que seria a onda P, logo em seguida a onda T. Seria isso mesmo, né? Isso. Você consegue visualizar a seta do meu mouse aqui? Sim. Isso que eu estou apontando exatamente em cima aqui agora é o pseudo-R. E a onda T tá... Calma aí que sumiu. A onda T é essa que está aqui do lado aqui agora, tá vendo? Eu estou apontando. Tá, obrigada. Nada. Então, ó, vamos aqui nesse eletro aqui, ó. O que a gente vê baseado naquilo que a gente já falou? Primeiramente, é um ataque cardíaco, tranquilo? O paciente com certeza está com uma frequência acima de 100, se a gente for pegar 1.500 e dividir pelo intervalo RR aqui. Outro detalhe que a gente consegue visualizar. Tem um QRS estreito.
Então, é uma taquicardia supraventricular. Tranquilo? Outro detalhe que a gente consegue visualizar é o intervalo RR regular. Show de bola? Então, se é um intervalo RR regular, a gente conclui, então, que é uma taquicardia paroxística supraventricular. Aí pode ser por reentrada nodal ou pode ser por reentrada atrioventricular, que é o próximo assunto. Da reentrada nodal, a gente falou que a gente vai ter o quê? O pseudo S ou pseudo R, e a gente vai ter o intervalo RP curto. O que é o intervalo RP? É a distância da onda R, ou seja, do complexo QRS, do início do QRS até a próxima onda P. Tranquilo? Que no caso a onda P vai estar posteriormente ao QRS, como a gente já comentou. Então a gente viu que o pseudo S ele vai estar principalmente em D2, D3 e AVF, nas derivações, na parede inferior. Então, ó, a gente está vendo aqui, ó, um pseudo S aqui, ok? Um pseudo S bem pequenininho aqui e um pseudo S bem pequenininho aqui. A distância dessa onda R para o pseudo S aqui é muito pequena. Então, a gente está dizendo que o intervalo RP é curto. Tranquilo? Aí eu vou mostrar para vocês a taquicardia atrioventricular, vocês vão ver que o intervalo RP é longo e é tranquilo diferenciar por isso aí. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não. Show de bola. Então, vou seguir. Aí a gente volta. Qualquer coisa a gente volta. Taquicardia por reentrada atrioventricular. Bom, na taquicardia por reentrada atrioventricular, a gente precisa de um feixe acessório, de uma via acessória. Geralmente essa via acessória fica aqui na via lateral, ok? Na via lateral. Então, uma condução elétrica normal é a seguinte, ó, começa no nó sinusal, desce, despolariza os ventrículos e se encerra o estímulo elétrico. Na taquicardia por reentrada atrioventricular, como é que isso acontece? Ela desce pelo o feixe de His aqui, né? E sobe pela via acessória e depois volta. Ou seja, o estímulo elétrico ele não termina, ele fica rodando, ou seja, ele nunca cessa, e aí por isso o paciente tem vários estímulos elétricos e aí ele desenvolve a taquicardia. Beleza? Então, essa é por reentrada atrioventricular, ou seja, é uma estrutura bem maior, e a por reentrada nodal é apenas aqui no feixe nodal, ok? É apenas um pedacinho pequeno. Qual é a característica da reentrada atrioventricular? Tem um intervalo RR regular, pode também ter o pseudo S em D2, D3 e AVF, ok? Mas a grande diferença é ter o intervalo RP longo, ok? Então, ó, olha aqui esse eletro. O que a gente visualiza? Ó, essa é uma derivação V1, ok, galera? É uma derivação V1. Então, aqui a gente tem um pseudo R, show? A gente tem um pseudo R, aqui onde meu mouse está apontando. Então, a gente tem um complexo QRS e o pseudo R, ou seja, o intervalo aqui RP bem curto, ok? Intervalo RP bem curto. E aqui a gente tem... Calma que a setinha não está aparecendo. Aí, voltou. E aqui a gente tem o intervalo RP longo, tá vendo? Essa aqui é a minha onda P, que eu estou mostrando aqui para vocês como um pseudo R. Então, ó, intervalo RP longo, intervalo RP curto. Tranquilo? Conseguiram visualizar? Nesse último desenho, nesse último traçado que você mostrou, você Esse consegue aqui. mostrar novamente aonde que está o pseudo R aí?
aqui, Edilene? Ó, justamente nessa região. É onde é a onda P, que eu chamo de pseudo-R. Isso. Aqui seria o pseudo-R, mas que, na verdade, não é um R, né? É a onda P. Deu para Sim. entender? Show. Obrigada. Então, ó, esse eletro aqui de cima, ó, esse traçado aqui de cima, é uma taquicardia por reentrada nodal. E esse aqui de baixo é uma taquicardia por reentrada atrioventricular. Galera, na prática clínica, eu falo aqui pelos meus preceptores aqui de cardiologia aqui no nosso hospital. Na prática clínica, é muito difícil diferenciar um eletro, né, dar o diagnóstico, diferenciar de reentrada nodal de reentrada atrioventricular. Então, os laudos, na maioria das vezes, são feitos apenas como taquicardia paroxística supraventricular, porque engloba os dois. Eu vi lá no material do professor de vocês que ele chama de taquicardia por reentrada, ok? Então, se lá na prova de vocês, né, aparecerem um eletro, uma taquicardia, QRS estreito, intervalo RR regular, com ausência de onda P, possuindo um pseudo-S ali em D2, D3 AVF, ou um pseudo-R lá em V1, bem pequenininho, né? Se nas alternativas não tiver especificado aí taquicardia reentrada atrioventricular ou nodal, vocês podem colocar taquicardia por reentrada ou taquicardia paroxística supraventricular, que vai estar correto. Tranquilo? Se ainda assim, nas alternativas, ele estiver pedindo para diferenciar, aí a forma da gente diferenciar é o intervalo RP, ok? Que na taquicardia por reentrada atrioventricular, o intervalo RP é longo, e na taquicardia por reentrada nodal, o intervalo RP é curto. Alguma dúvida até aqui, galera? Podemos passar? Por mim, pode, Dudu. Ô, Eduardo, Pode falar. só uma pergunta. Na aula também ele deu sobre taquicardia juncional. Isso. As taquicardias juncionais entram mais para frente, eu vou falar também. Ah, beleza. Porque ela tem as características bem parecidas com essas aí. Tem sim. Mas Não vou falar não para não complicar, para não confundir. Beleza, pode seguir. Se você vai falar, tá top. Beleza, obrigado. Aqui, galera, ó, novamente, a gente tem aqui um eletro que a gente vai caracterizar como um taquicardia paroxística supraventricular. Reparem que apenas por características eletrocardiográficas é muito difícil da gente diferenciar se é por reentrada nodal ou se é por reentrada atrioventricular, ok? Mas a gente, de certa forma, a gente consegue, visto que o intervalo RP aqui é bem curto, ok? Então, a gente pode classificar essa taquicardia por reentrada nodal. Olha como é que o pseudo S, aqui em D2, D3 e AVF, é bem próximo aqui do QRS. Então, a gente tem um intervalo RP curto e a gente pode chamar como taquicardia por reentrada nodal. Tranquilo? Na taquicardia paroxística supraventricular, ainda falando sobre ela, né, eu vi lá que o professor de vocês abordou sobre a síndrome de Wolff-Parkinson-White. Pessoal, tá dando 15 minutos aqui da chamada, mas aí, se encerrar, eu abro outro e mando outro link lá. Na síndrome de Wolff-Parkinson-White, o que acontece? O paciente, ele tem o feixe acessório, né, a via acessória, né, igual na taquicardia por reentrada atrioventricular, e aí, o que acontece? Os ventrículos, eles são alcançados pelas duas vias, tanto pela via comum, né, a via nodal, quanto pela via acessória. Os ventrículos, eles são despolarizados simultaneamente por essas duas vias. E aí existe uma característica que a gente vai encontrar num paciente que tem síndrome de Wolff-Parkinson-White,
que é um intervalo PR curto, abaixo dos 120 milissegundos, e a onda delta, ok? Vou mostrar aqui para vocês. Ó, vocês conseguem visualizar que essa onda P aqui, por exemplo, ela está muito próxima do meu QRS. Isso denota que o meu intervalo PR é muito curto, ok? É muito próximo. E além disso, a gente tem essa onda delta. Essa onda delta é aqui como se o QRS estivesse dando uma barrigadinha. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui para mostrar para vocês. Calma aí que vai dar certo. Então, ó, eu tenho aqui a minha onda P, perfeito? Aí, ó, eu já tenho que ter o QRS logo aqui em sequência, porque o meu intervalo PR é curto. Então, ó, o meu QRS é como se ele desse uma barrigadinha assim, ó, e depois ele descesse. Ó, ele dá uma barrigada e desce. Ele dá uma barrigada e desce. Quando acontece isso, a gente chama de onda delta. Então, vi um paciente com intervalo PR curto e onda delta, a gente tem aí um paciente com síndrome de Wolff-Parkinson-White. Deu para entender, galera? Tranquilo. Vamos para a taquicardia sinusal. A taquicardia sinusal é a mais fácil de todas. A taquicardia sinusal é um eletro extremamente normal, puramente normal, onda P, QRS e onda T. Tudo bonitinho, tudo tinindo, só que a frequência está acima de 100, ok? Então, todos nós temos taquicardia sinusal quando a gente está com ansiedade, quando a gente faz o exercício físico, quando a gente está com processo inflamatório. Então, a taquicardia sinusal é um eletro normal com uma frequência acima de 100. Não tem mistério. Beleza? A taquicardia atrial, o que acontece? É uma frequência acima de 100, só que a onda P da taquicardia atrial não é sinusal. O que é uma onda P sinusal? Lembrando lá das aulas iniciais de eletro. Uma onda P sinusal é uma onda P positiva que precedem os QRS em 3 derivações, D2, D3 e AVF. Então, quando a gente visualizar uma onda P negativa em D2, já não é uma onda P sinusal. Se a gente visualizar uma onda P negativa em D3, já não é uma onda P sinusal. Então, taquicardia atrial é fácil. Frequência acima de 100, onda P que não é sinusal. O que é uma onda P não sinusal? É uma onda P que ela não é positiva em D2, D3 e AVF, precedendo os QRS. Alguma dúvida? Vou pular. Você consegue só mostrar aonde está a onda P nesse D2 aí? Show, Arthur. Ó, consegue visualizar a setinha aqui do meu mouse? Ó? Sim, sim. Você consegue ver que essa onda P ela está negativa? Certo. Então, se ela está negativa, ela já não é sinusal, perfeito? Então, ó, a gente só seguindo aqui, ó, no eletro, a gente tem ó, onda P, QRS, aí a gente tem onda T, onda P negativa, QRS, onda T, onda P negativa. Deu para ver? Show de bola. E a taquicardia juncional, ó, que o Rafael comentou aí. Na taquicardia juncional, é muito parecido com a taquicardia paroxística supraventricular. É um paciente que tem uma taquicardia de QRS estreito, de RR regular. Então, tem todos os conceitos, né, vamos dizer assim, para que seja considerado uma taquicardia
paroxística supraventricular. A diferença é que na taquicardia juncional, a gente tem um paciente que tem cardiopatias graves associadas e um paciente que geralmente ele já tem comorbidades. Uma forma da gente identificar, Rafael, é pela clínica, ou seja, um paciente idoso, um paciente que já tem aí, vamos dizer assim, um evento isquêmico prévio, uma sobrecarga ventricular, paciente que tem uma insuficiência cardíaca, por exemplo. Então, a gente fala que é uma taquicardia juncional. Uma dica boba para decorar. O que os idosos têm? Os idosos têm problemas de junta, perfeito? Então, a gente considera uma taquicardia juncional nesses pacientes que têm comorbidades associadas aí, junto com uma taquicardia com ausência de onda P. Entendeu a diferença, Rafael? A diferença é clínica, beleza? Beleza. Se for só eletro por eletro... Eletro por eletro, sem uma história prévia antes, é muito difícil da gente diferenciar. E aí a gente não consegue, beleza? Beleza. Valeu, obrigado. Nada. Então, resumindo aqui, galera, esse slide aqui mostra aqui o que acontece, cada mecanismo arritmogênico que é gerado, por exemplo, ó. Aqui a gente tem o flutter. O flutter é o estímulo cavo tricuspídeo, que vai ter o intervalo RR regular e o serrilhado, aquele dente de serra, né, as ondas F, um serrilhado monomórfico, ou seja, todas as ondas P com estruturas parecidas. Aí a gente vai ter a fibrilação atrial, que o intervalo RR ele é irregular, tremor de linha de base, ok? A gente tem a taquicardia por reentrada nodal, que o mecanismo é ter uma via acessória, ok? Então a gente vai ter um intervalo RR regular, um QRS estreito, com um intervalo RP curto. E a taquicardia por reentrada em via acessória, né, que é a taquicardia por entrada atrioventricular, a gente vai ter um intervalo RP longo. Tranquilo? Então, aqui, pessoal, a gente matou aqui todos os assuntos de taquicardia supraventricular. Se vocês tiverem alguma dúvida, só falar aqui que a gente volta em algum assunto aqui. Tranquilo? Ó, falamos aqui da questão do flutter 2:1, 3:1. Vamos seguindo. Nas taquicardias ventriculares, o que acontece? Os mecanismos arritmogênicos acontecem abaixo da bifurcação do feixe de His. Então, vai ter um QRS largo, ok? Não vai ter um QRS estreito. As taquicardias ventriculares são bem mais fáceis da gente identificar. Então, ó, a gente vai ainda dividir uma taquicardia ventricular em monomórfica e polimórfica. As monomórficas são as taquicardias ventriculares que o traçado é parecido, ok? O traçado é igual. Então, a gente vai ter a mesma morfologia nos QRS. Nas taquicardias ventriculares, a gente tem onda T oposta ao QRS, ou seja, se eu tenho um QRS positivo, eu tenho uma onda T negativa. As ondas P também, geralmente, não são visíveis. E as taquicardias ventriculares possuem uma cardiopatia bem mais grave que nas taquicardias supraventriculares, ok? Ó, então aqui a gente falou da monomórfica, ó, que tem a mesma estrutura, e aqui a polimórfica, ok? A gente tem QRS de morfologia diferentes no traçado. Então, os QRS, eles não são parecidos, eles são diferentes uns dos outros. Tranquilo? E aí, ó, dentro das taquicardias ventriculares, a gente tem a polimórfica, que é o torsades de Poix. O torsades de Poix é uma taquicardia que ela apresenta aqui, ó, essa característica que tem baixa amplitude, alta amplitude, aí abaixa a amplitude novamente e aumenta a amplitude novamente.
Ok? Ó. Então, ó, baixa amplitude, aumenta a amplitude, volta a ter uma baixa amplitude, volta a ter uma amplitude alta. Torsades de Poincaré é um nome francês que, traduzindo, significa torção das pontas. É como se eu pegasse as pontas do traçado e eu torcesse assim, né? Fizesse tipo girasse um fio, né? Então, a forma mais fácil da gente identificar isso, tentar desenhar aqui, de forma grosseira para vocês entenderem. Então, a gente começa aqui assim, ó, com uma amplitude baixa, aí vai aumentando a amplitude, aí depois abaixa aqui de novo, aumenta a amplitude, aí vai abaixando, e as pontas vão se torcendo, ok? É basicamente essa a ideia. O torsades de Poincaré, o paciente tem um alto risco de degeneração para fibrilação ventricular, que é um estágio de parada cardíaca. O paciente entrou em fibrilação ventricular, o coração ele não bate mais, ok? Então, é um quadro bem grave. Então, os pacientes têm torsades de Poincaré, a gente tem que acender um alerta para isso. E ele tem forte associação com o intervalo QT longo, podendo ser congênito ou adquirido. Existem algumas coisas que fazem o intervalo QT estarem alargados. Então, congenitamente. Então, o paciente tem um problema desde nascença que faz com que o intervalo QT dele seja alargado. Outra forma de o QT ser alargado é ter um uso de medicações, por exemplo. Então, sabe uma medicação que alarga muito o intervalo QT? É cloroquina. Então, pacientes na COVID-19 que faziam uso de cloroquina, né, numa tentativa aí profilática para tratamento, eles alargavam o intervalo QT. E muitos pacientes faziam torsades de pulmão, entravam em parada cardiorrespiratória por conta da cloroquina. Então, é muito perigoso. Existem outros remédios que fazem isso, como a triptilina, que é um medicamento antidepressivo. Então, eu não sei como é que é a prova aí de vocês, se tem um texto clínico antes, né? Um quadro clínico antes das alternativas. Então, fiquem espertos com o enunciado. Se o enunciado disser alguma coisa relacionada ao uso de medicamentos, né, e vocês verem esse ataque cardíaco com QRS alargado, suspeitem de torsades de Poincaré, aí que provavelmente essa será a resposta. Beleza, galera? Alguma dúvida aqui? Show! Arthur, você botou a mãozinha para baixo, você não tem dúvida ou você apertou errado? Não, botei errado aqui, velho. Tranquilo. Galera, a chamada vai terminar em 1 minuto. Eu vou fechar aqui e vou mandar um novo link lá no grupo. Beleza? Pode ser? Beleza. Beleza.